O kippah, né? Que é algo também bem característico, né? Qual é o significado dele? Bom, o kippah, ele não tem nenhuma referência. Então o kippah é o... né? Mostra pra galera aí. Aqui de lado dá pra ver? Uhum. E como é que faz ficar preso? Então, aqui na minha cabeça fica preso numa boa, assim. Tranquilo? Quem tem muito cabelo, às vezes eles colocam algum grampinho de cabelo. Por exemplo, o meu rabino, ele tem mais cabelo, então ele bota um grampinho preso ali. E é bem comum. Se tu for em Jerusalém, literalmente, tem kippah que é do tamanho dessa roda aqui, assim, ó. Então, tipo, bem pequeno. Não vai caber, não vai ter como sentar ali direitinho. Então, os caras colocam um grampinho. Mas o kippah, apesar de que ele não tenha nenhuma referência, nem na Torá, nem na Brit Hadashah, nem no Taná, sobre usar o kippah ele é uma lembrança das roupas que o sacerdote usava, né? A mitra sacerdotal, sabe? Que o sacerdote usava. Então, é uma lembrança. Ele simboliza que nós temos uma cobertura acima da nossa cabeça, que de fato tem a mão do Senhor a respeito das nossas vidas aqui, ó, cuidando de nós, né? É como se fosse um limite. Nós chegamos até aqui, mas daqui para cima tem alguém, tem Deus, né? Tem o eterno Deus que está cuidando de nós. Para um judeu, a gente não pode fazer nenhum tipo de culto religioso ou de cerimônia religiosa se não estiver usando uma kippah. Então, se você vai entrar, por exemplo, no muro ocidental, lá no Kotel, que é conhecido naturalmente como Muro das Lamentações, né? Sim. Não pode entrar sem uma kippah. Eles ficam entregando lá para se você for lá, tem uma caixa bem grande com um monte de kippot, que é o plural de kippah, branca, para que você possa usar, para que de fato, em respeito, você consiga usar ali, né? Os judeus dizem que o kippah, ele é como se fosse uma identidade para aquela pessoa. Então, se o kippah, por exemplo, ele é azulzinho, a pessoa se identifica com o Estado de Israel. Se o kippah ele é mais escuro, talvez mais preto, se identifica mais com o judaísmo ortodoxo. Nós, como temos uma visão do Messias, de Yeshua, a gente não fica tão, vamos dizer, religioso ou legalista, né, tendo que usar o kippah em todos os momentos. Até porque eu mesmo, quando eu fui no Muro das Lamentações, por exemplo, eu tirei foto de um rapaz, um judeu ortodoxo, que estava com tzitz, estava lendo a Torá, inclusive, ele estava de gorro. Ou seja, ele estava com uma cobertura, que é igual usar o chapéu. Então, o que não podia é ficar com a cabeça descoberta, né? Então, o kippah seria a mão do Senhor está sobre a nossa cabeça, tem uma cobertura acima de nós. Então, normalmente, como um instrumento de identificação, né? É o branding dos judeus, né? Como um instrumento de identificação, a gente acaba usando o kippah, porque acaba ficando fácil, né? Eu, inclusive, usava muito o tzitz, uso até hoje, né? Mas nos casamentos, por exemplo, eu usava o tzitz, porque eu sei que despertava curiosidade nas pessoas. E eu não tenho tanta facilidade de chegar nas pessoas e evangelizar, já plantar uma semente. Então eu usava alguma peça do judaísmo, por exemplo. Vai gerar uma pergunta. E aí eles perguntavam, o que é essa moda aí que tu tá usando? Bom, tu me perguntasse, agora eu vou te falar. Exato. E aí então eu tinha uma oportunidade, mas seria isso. Muito legal. Você até comprou um chapéu, né? Eu vi porque os vídeos lá, né? Os vídeos é mais legal. Comprei em 2019, quando eu fui para Jerusalém. A gente era louco para ter um chapéu, e de fato autêntico, né? Feito à mão em Jerusalém. A gente foi numa fábrica mesmo, que eles fazem sob medida. Eu provei diversos chapéus. E o que mais ficou legal foi um chapéu que é da linha racídica do judaísmo. A linha racídica, o que é a linha racídica? A linha racídica seria uma linha mais ortodoxa, bem mais conservadora, vamos dizer. Os caras que normalmente a gente vê no Instagram ou no YouTube, que estão com chapéu, com o bekshé kaftan, com a roupa preta, geralmente são os judeus... Eles só usam preto, né? Normalmente usam preto. Depois a gente pode entrar um pouco nisso. Mas, basicamente, esses são os caras judeus ortodoxos, né? Os mais conservadores. Quando eu fui comprar o chapéu, e uma coisa até interessante que aconteceu, porque no dia seguinte seria um feriado em Jerusalém. Um feriado como se fosse um ponto facultativo, assim. Eles estavam celebrando uma festa, que era o Tu B'Shivat, que é o ano novo das árvores, que em Deuteronômio fala que o homem é como uma árvore, né? E aí, então eles celebram no começo do ano, como se fosse janeiro ou fevereiro para nós, um feriado que é basicamente o ano novo das árvores. Aí eles celebram essa festa, comem só frutas nesse dia e tal. O vendedor falou assim pra gente, ó, amanhã o chapéu vai estar mais barato. Se vocês quiserem, vocês voltem aqui amanhã e vocês compram um chapéu mais barato. A gente pensou, que loucura, né? Ele poderia ter vendido para nós. Nós estávamos prontos para comprar. A gente saiu do Brasil, a gente estava comprando tudo que a gente podia, né? E de fato, estava R$200 mais barato. Uau. No dia seguinte.
E a gente comprou, e a gente ganhou o case. Eu e meu rabino, fomos só nós dois na viagem. Então a gente comprou o case do chapéu. E, enfim, foi muito legal. Porque tem que proteger ele. Precisa. E é mais caro, assim, uma parada. É um pouco mais caro. Aí, no final das contas, quando nós estávamos na loja para comprar, ele não me perguntou se eu fazia parte do judaísmo racídico. Uhum. Eu, inclusive, perguntei qual é a forma certa de usar o chapéu. Já deu a dica ali. Eu perguntei para ele. E ele falou, olha, os mais ortodoxos, eles usam mais para baixo, tapando quase que o olho. Os mais tranquilos, eles vão usar bem aqui no topo da cabeça aqui, com a aba mais para cima. Mas ele não mencionou nada assim, ó. Se vocês forem messiânicos, por exemplo, vocês não podem usar. Ou se vocês acreditam em Yeshua, vocês não podem, em Jesus, vocês não podem usar. Basicamente, indiretamente, né? Ele perguntou se eu tinha o dinheiro. Foi basicamente isso. Ele não perguntou. Pré-requisito, ter o dinheiro. Mas é isso aí, tens o cheque pra dar aí pra gente? Ok. Eu comprei e vim feliz com isso embora, né? Só que aqui no Brasil acabou virando um pouco de polêmica. Até eu comecei a dar uma evitada de usar, porque algumas pessoas primeiro falaram que eu comprei o chapéu pra incorporar um personagem. Como se eu fosse um personagem. Só que em 2019, meu Instagram, eu nem usava muito meu Instagram, assim, então claramente não tinha a ver com isso, né? E aí depois algumas pessoas começaram a me falar, cara, tu queres envergonhar a comunidade judaica usando esse chapéu? E eu falei, de forma alguma. Eu uso o chapéu justamente em lembrança a tantos sábios que vieram antes de mim. Muitos deles pagaram um preço de sangue para nós termos acesso a tanta sabedoria como nós temos hoje, né? Mas hoje o chapéu ele tem um significado bem parecido, inclusive, com a kippá. Muitos judeus usam ou só o chapéu, ou às vezes usam o chapéu com a kippá por baixo. Eu procuro usar agora mais internamente na nossa comunidade, ou quando faço algum tipo de conteúdo, que aí as pessoas já acabam identificando que é o Natanael, o judeu que não pisca, que acredita em Yeshua. Isso é verdade. O judeu que não pisca é boa. Eu vejo seus vídeos lá, você não pisca mesmo. Atenção total. Atenção total.